As economias sempre funcionaram e sempre vão funcionar com base na energia. Para que uma economia prospere, a energia precisa ser barata. Para que uma economia esteja protegida de choques geopolíticos, a energia precisa ser segura. E agora, para cumprir novos compromissos globais, a energia precisa, eventualmente, ser verde, seja qual for a forma que isso assuma. Na verdade, a maioria das economias está com dificuldade para atingir qualquer um desses objetivos. E tentar equilibrar esses três objetivos, muitas vezes opostos, tem levado, em um número crescente de casos, a consequências econômicas tangíveis de longo prazo. O preço global da energia quase triplicou desde os anos 2000. Choques comerciais continuam a assombrar o fornecimento de energia nacional e os alertas sobre nosso impacto climático estão mais altos do que nunca. O problema são interesses conflitantes. Na prática, a abundância e segurança energética são prioridade, e ninguém quer sacrificar enquanto outras economias avançam, pois isso não resolveria o problema. E se parássemos de nos importar com o meio ambiente? Se olhássemos para o aquecimento global puramente como economistas frios e calculistas, sem nos importarmos com a extinção dos ursos polares ou incêndios devastadores, a menos, é claro, que isso afete nosso PIB. Então, como organizaríamos nossos sistemas energéticos e economias para maximizar a prosperidade econômica a longo prazo? É uma visão implacável, mas pragmática, pois transformar o aquecimento global de um problema ambiental em econômico pode ser a única solução realista. Agora, é claro, um pequeno aviso, por favor, não leve isso tão a sério. Podemos usar nossa desgraça iminente como um estudo de caso divertido, pois do contrário, qual seria o sentido? Então, podemos tornar o salvamento do planeta economicamente viável. Quais são os problemas que estamos enfrentando atualmente com o uso de energia? E finalmente, as economias individuais estarão dispostas a fazer essa troca? A produção econômica e o consumo de energia se reforçam, tornando sua correlação muito forte. Quanto mais energia um país tem, mais pode alimentar fábricas, transportes, redes elétricas e impulsionar crescimento e renda. O boom do xisto americano foi uma grande demonstração disso. No início de 2010, isso reduziu os preços da energia em 47%, gerou 74 bilhões de dólares anuais para consumidores, e criou 725 mil empregos. A Islândia talvez seja o exemplo mais claro. Após explorar energia geotérmica e hidrelétrica, tornou-se um dos maiores produtores mundiais de eletricidade per capita. Ela utiliza essa energia para atuar em setores de alto consumo, como fundição de alumínio, mineração de criptomoedas e centros de dados de inteligência artificial. A energia abundante faz com que não seja apenas um dos países mais ricos do mundo, mas também um dos mais seguros, já que não é afetado por riscos geopolíticos no volátil comércio global de energia. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia em 2022, a Alemanha teve que rapidamente se afastar do petróleo e gás russos. Isso foi e ainda é doloroso para o gigante industrial dependente. A energia subiu 35%. Tornando-se uma das tarifas mais caras do mundo. Isso reduziu a renda real e diminuiu lucros e investimentos das empresas. A inflação se espalhou. A Alemanha teve seu primeiro déficit comercial desde 1991, e a confiança dos empresários caiu desde então. Para alguns países, alinhar abundância e segurança energética é mais fácil que para outros. Se as importações baratas estão disponíveis, ótimo. Mas isso os deixa inerentemente vulneráveis a riscos geopolíticos. O objetivo é gerar energia barata no país, como a Islândia, para estimular o crescimento e proteger a economia da crise enfrentada pela Alemanha. Mas, para aumentar a complexidade, os países também estão sendo pressionados a descarbonizar, algo que a maioria das nações se comprometeu a fazer até 2050. Países têm dificuldade em conciliar emissões zero com abundância e segurança energética. O consumo global de combustíveis fósseis continua a aumentar para níveis nunca vistos antes, até mesmo para combustíveis altamente poluentes como o carvão. E enquanto as energias renováveis continuam crescendo rapidamente e se tornando mais competitivas em preço, os combustíveis fósseis ainda representam a grande maioria do consumo global de energia. Talvez, sem surpresa, 2024 foi o ano mais quente já registrado. E não só isso, mas foi o primeiro ano a ultrapassar a meta do Acordo de Paris de 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais.
Estabelecemos essa meta há 10 anos. Segundo o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, manter as políticas atuais e cumprir as contribuições nacionais elevará a temperatura em 2,6 a 3,1 graus Celsius até 2100. Agora, alguns países serão mais afetados do que outros. Vamos falar sobre isso mais tarde. Todos compartilhamos a mesma atmosfera, tornando este um problema global. Por isso, muitos destacaram a hipocrisia da Austrália eliminar o carvão internamente, se orgulhar de avanços ambientais e ainda exportá-lo para a China. Isso pode melhorar nossos registros de emissões, mas o carvão continua sendo queimado e o mesmo carbono vai para a atmosfera, não importa o país que o queime. Queimar diesel marítimo para transporte pode ser ainda pior. A Noruega também ilustra esse paradoxo. Ela segue exportando grandes volumes de combustíveis fósseis sem contabilizar suas emissões nos totais nacionais. A China é contraditória, lidera no desenvolvimento de energia renovável e possui a maior capacidade solar e eólica do mundo. Ao mesmo tempo, ela consome mais de metade do carvão mundial e aprova novas usinas para suprir a crescente demanda energética. Estamos claramente falhando no objetivo de emissões líquidas zero, mas isso realmente importa? Eu sei. Incêndios florestais, colapso de recifes de coral e extinção em massa de espécies são realmente trágicos do ponto de vista ambiental. Mas, e do ponto de vista de um economista frio e calculista? Evitar o aquecimento global é realmente do interesse da economia global? Só pense no PIB. Como os custos para evitar o aquecimento global se comparam aos custos do próprio aquecimento global? Vamos analisar o problema pelo lado econômico. Externalidades negativas ocorrem quando a produção ou o consumo de algo gera um custo para uma terceira parte que não está envolvida na transação. Neste caso, os combustíveis fósseis produzem externalidades negativas porque sua queima polui e contribui para o aquecimento global. E esses custos são impostos à sociedade em geral, não diretamente ao comprador ou vendedor dos combustíveis fósseis. O preço de mercado ignora custos sociais, tornando os combustíveis fósseis aparentemente mais baratos e incentivando seu uso excessivo. Isso é uma falha de mercado, um exemplo da tragédia dos comuns em que interesses próprios levam à exploração de um recurso compartilhado, aqui à atmosfera, prejudicando o coletivo. É como uma sala de fumantes global. Cada país acha que um cigarro melhora o trabalho, mas todos fumam, a sala enche de fumaça, ninguém respira bem e todos sofrem, até os não fumantes. Quais os custos econômicos de viver na pior sala abafada do mundo? Existem alguns. Primeiramente, o aquecimento global leva a eventos climáticos mais extremos, como tempestades e ondas de calor, e isso danifica ativos, infraestrutura e capital produtivo. Isso já ocorre. Estima-se que eventos climáticos extremos, ligados às mudanças climáticas, custem 143 bilhões de dólares ao ano. Só nos Estados Unidos, o número de desastres que causam prejuízos de bilhões de dólares ajustados pela inflação vem aumentando desde os anos 2000, e mesmo que você não seja impactado diretamente por eventos climáticos extremos, os prêmios de seguro mais altos para imóveis espalham o custo por todo o país. Enchentes, ondas de calor e secas mais frequentes e intensas diminuem a produtividade agrícola. Climas mais severos e menos estáveis significam mais culturas danificadas e menor produtividade, o que está levando a preços mais altos para os alimentos, rendas reais mais baixas e um PIB menor. O aquecimento global causado pelo homem já reduziu a produtividade agrícola global em 21%. Depois, tem a questão da mão de obra. Temperaturas elevadas diminuem a oferta e produtividade da mão de obra em setores intensos como construção e agricultura. Relatório da Escola de Economia de Londres aponta que até 1,2 bilhão de trabalhadores podem ter produtividade afetada pelo estresse térmico, reduzindo renda e PIB. Altas temperaturas causarão mais insolação, exaustão e sobrecarga cardiovascular, pressionando sistemas de saúde e aumentando mortes por calor. A elevação do nível do mar está literalmente retirando terras valiosas de nações de baixa altitude. Mas, no interesse de uma análise econômica abrangente, na verdade existem alguns benefícios econômicos com o aquecimento global também. Mais carbono na atmosfera pode criar um ambiente mais fértil para a fotossíntese. A fertilização por carbono tende a aumentar alguns rendimentos de culturas, como o trigo.
Áreas frias e de alta latitude na Rússia e Canadá se tornarão mais produtivas e habitáveis para a agricultura, compensando parte das perdas causadas pelo clima instável. Mortes por frio vão cair e custos menores de aquecimento trarão economia a consumidores e empresas. O derretimento do gelo no Ártico cria novas rotas, diminuindo tempo e custos entre Europa Ocidental e Leste Asiático. No entanto, esses benefícios são regionais, isolados e exceções à regra. De modo geral, o efeito líquido do aquecimento global continua sendo decisivamente negativo. Os efeitos também serão sentidos de forma desigual. Essencialmente, os países que já são os mais quentes sofrerão os piores efeitos, ou seja, países tropicais próximos ao Equador, geralmente mais pobres, com maior insegurança alimentar e menor contribuição para o aquecimento global. Isso traz preocupações sobre uma migração em massa forçada do Equador, pois se a vida nesses países já é difícil, imagine em 50 anos. No fim, as estimativas variam. Um estudo estimado aponta que o PIB global pode ser 23% menor em 2100 devido às mudanças climáticas, em comparação a um cenário sem elas. Essa é uma estimativa mediana, não o pior cenário. Estudo do Escritório Nacional de Pesquisa Econômica indica que o custo pode chegar a 50% do PIB global em 2100. Crucialmente, esses efeitos aumentam de forma não linear. Quanto mais quente fica, mais rápido a produção econômica diminui. Mesmo pelas estimativas, isso representa grande parte do PIB, mas também será caro evitar o pior do aquecimento global. Então, como esses custos se comparam? Bem, por sorte, também há pesquisas sobre isso. Conter o aquecimento abaixo de 2 graus Celsius exige grande transformação na economia global, especialmente na energia. A revisão Stern é a análise econômica mais famosa e citada sobre aquecimento global até hoje. Após uma revisão, ela estimou o custo anual da mitigação climática em 2% do PIB global. Essa estimativa é amplamente consistente com as análises do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas e do Fundo Monetário Internacional, que geralmente concluem que de 2 a 3% do PIB por ano seriam suficientes para financiar os investimentos necessários para reduzir as emissões e as medidas de adaptação. O custo econômico do aquecimento global é bem maior que o de mitigá-lo, considerando um cenário de negócios como sempre. O aquecimento não mitigado reduz o PIB em 23% ao ano até 2100, enquanto de 2 a 3% do PIB global por ano. O consenso é que mitigar os piores efeitos do aquecimento global maximiza a prosperidade econômica global a longo prazo. Mesmo que você não ligue para o meio ambiente, devemos nos preocupar com o aquecimento global, e uma pesquisa internacional com 700 economistas confirma isso. Por que estamos falhando? Os custos de mitigação se concentram no início. Pagamos agora, mas os benefícios só aparecem quando muitos já morreram. E como, sendo humanos tolos, nos importamos principalmente com o curto prazo, investir as grandes quantias necessárias para mitigar as mudanças climáticas se torna subótimo, em termos da nossa própria utilidade. Depois, há os outros grandes desafios. O aquecimento global não pode ser resolvido por um único país. Exige coordenação de políticas bem alinhada globalmente. Com tensões geopolíticas, corrida armamentista de inteligência artificial, baixa confiança entre as superpotências e erosão da ordem global, fica mais difícil cooperar em questões compartilhadas de longo prazo. Países ricos agem menos, pois não sofrerão logo os piores efeitos do aquecimento global. Já países mais pobres defendem usar combustíveis fósseis para se desenvolver, pois as nações ricas fizeram isso por séculos. Então, quando você olha de uma perspectiva global e de longo prazo, mitigar o aquecimento global faz sentido econômico, mas quando você analisa mais de perto, há enormes desafios no caminho. Por isso, a neutralidade de carbono só será atingida se for economicamente viável. Com isso em mente, como podemos alcançar de forma realista a neutralidade de carbono junto com os objetivos de abundância e segurança energética? Bem, as energias renováveis são obviamente um ótimo começo. A Agência Internacional de Energia diz que 90% da eletricidade deve vir de fontes renováveis até 2050. Hoje, são cerca de 40%.
Isso representa uma grande expansão de parques eólicos e solares, mais viável atualmente, já que essas tecnologias estão mais baratas e competitivas com os combustíveis fósseis em custo de energia. Elas contribuem para a segurança energética ao possibilitar a produção independente de energia nos países, tornando essas tecnologias ideais para alcançar os 3 objetivos energéticos ao mesmo tempo. A preocupação com energia eólica e solar é a intermitência. Sol e vento não são constantes. A produção de energia dessas fontes é variável e aleatória, gerando um custo oculto por não acompanhar as oscilações diárias da demanda. Se elas não estiverem produzindo energia suficiente, então precisamos recorrer a uma usina ou corremos o risco de um apagão na rede. Elas também podem produzir energia em excesso. Pegue a Grã-Bretanha como exemplo. É uma ilha ventosa, mas às vezes venta demais. Quando a energia eólica excede a demanda de energia, as fazendas de vento são pagas para não operar. Esse custo é repassado diretamente para as famílias. A intermitência pode ser reduzida com redes mais eficientes, previsões melhores e mudança nos padrões de consumo, mas seguirá como desafio devido ao gargalo nas tecnologias de armazenamento de energia. Por isso, uma fonte de energia de base controlável é essencial, e a nuclear costuma ser vista como solução. Ela garante energia limpa e confiável, com baixo carbono. A França é o maior exemplo. Ela tem 56 reatores nucleares em 22 locais que geram 68% de sua eletricidade. Essa base mantém os preços da eletricidade estáveis. Ela garante segurança energética, pois a energia nuclear usa pouco combustível importado, vem de vários países e pode ser estocada por anos. Os benefícios são evidentes ao comparar com a Alemanha antinuclear, mais exposta ao mercado volátil de gás e pagando 40% a mais pela eletricidade. Isso é ótimo, mas a energia nuclear também tem problemas, como altos investimentos iniciais. Veja Hinkley Point C, na Grã-Bretanha. Como o maior projeto de construção da Europa, agora está anos atrasado e bilhões acima do orçamento. Isso virou uma má publicidade para a energia nuclear. O custo da energia nuclear geralmente supera o do gás. Pequenos reatores modulares prometem reduzir custos com produção em linha de montagem, mas isso ainda precisa ser comprovado. Para que a energia nuclear realmente seja competitiva economicamente, seriam necessárias inovações revolucionárias, subsídios substanciais ou um aumento acentuado nos preços do gás. A energia nuclear gera problemas políticos, ainda que exagerados. Embora gerar energia nuclear não signifique automaticamente que um país possa desenvolver armas nucleares, isso, inevitavelmente, os coloca um passo mais perto. O teste nuclear da Índia, em 1974, mostra que programas civis podem ser usados secretamente para fins militares. Grandes investimentos em energia nuclear são necessários, pois muitas usinas das décadas de 70 e 80 serão desativadas em breve. Portanto, construir novas usinas é o mínimo necessário apenas para manter os níveis atuais dessa fonte de energia de base com baixo carbono. Por isso, 31 países firmaram acordo para triplicar a energia nuclear até 2050. Olha, a verdade longa, difícil e inconveniente é que não existe uma solução mágica para alcançar os 3 objetivos energéticos ao mesmo tempo. Como em quase tudo na economia, há compensações que envolvem julgamentos de valor. Para alcançar a neutralidade de carbono em 2050, os incentivos à descarbonização devem ser mais fortes, exigindo intervenção governamental. A precificação baseada em carbono parece ser o caminho mais popular a seguir. É um imposto de mercado sobre emissões de carbono, cujo custo reflete as externalidades negativas dos combustíveis fósseis e incentiva a redução da pegada de carbono. O Sistema de Comércio de Emissões da União Europeia é o maior programa de precificação de carbono, fixando o monóxido de carbono 2 em cerca de 70 euros por tonelada. As empresas que excedem sua cota de emissões precisam comprar permissões adicionais, enquanto aquelas que poluem menos podem vender seus créditos não utilizados, criando um incentivo de mercado para reduzir as emissões. Há cerca de 80 sistemas de precificação de carbono no mundo, cobrindo 28% das emissões globais e gerando 102 bilhões de dólares americanos em receita no último ano.
Embora seu alcance esteja se expandindo, a maioria dos preços permanece muito abaixo do custo social estimado do carbono, e as generosas permissões gratuitas reduzem seu impacto, o que significa que as empresas ainda não têm um forte incentivo financeiro para descarbonizar. Esses esquemas geralmente explicam por que economias como a da Europa estão estagnadas, enquanto os Estados Unidos, mais liberais no uso de energia, seguem crescendo. Com tantos outros desafios econômicos mais imediatos e óbvios, é um sacrifício que muitos não estão dispostos ou não conseguem fazer. Apesar do amplo apoio dos economistas, em 2019, 3.649 deles, incluindo ex-presidentes do Federal Reserve e 28 ganhadores do Prêmio Nobel, assinaram a Declaração dos Economistas sobre Dividendos de Carbono. Eles apoiaram um imposto sobre o carbono que aumentaria gradualmente, corrigindo a conhecida falha de mercado e enviando um forte sinal de preço que utilizaria a mão invisível para direcionar a economia a menores emissões. A proposta ganhou força e apoio de empresas, mas enfrentou oposição política e não avançou. Agora,